Bom dia, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais um episódio do E aí Me Conta Mais. E, gente, toda vez que eu venho gravar esse programa, eu tô muito feliz, muito satisfeita, cada dia melhor. Vamos falar o que foi falado aqui agora há pouco, batemos 100 mil visualizações. Aliás, eu acho que deu até mais. Ontem eu olhei, deu 144 mil no Reels. Então, a gente está aí caminhando para 1 milhão. A gente acredita. Hoje a gente está aqui com uma plateia maravilhosa, porque a gente vai falar sobre um tema muito importante e necessário, que é a saúde mental. E, por coincidência, estamos no mês de janeiro, que a gente fala sobre a saúde mental no mês branco, né? Janeiro branco. Por isso, eu vim de branco. Eu não li o grupo. Hoje a gente quer deixar, hoje eu deixei tudo harmonioso para você que está em casa, que tem essa necessidade de se sentir à vontade numa conversa como essa, de falar sobre um assunto tão importante e ao mesmo tempo é tão necessário para os dias de hoje. A gente vai falar com isso com muita naturalidade. Eu espero que você em casa se identifique com a nossa conversa. E hoje a nossa convidada é importante, maravilhosa, linda de viver, que é a nossa psicóloga Vitória. Ela está aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto e muitos outros que vai abranger aí um leque de informações para vocês. E eu vou deixar que ela se apresente e em seguida a gente começa a nossa conversa. E aí, Vi, tudo bem, Vitória? Bom dia! Se apresente, fale quem é você, quem é a Vitória. Bom, eu sou Vitória, sou psicóloga, tenho 26 Uhum. anos e de formação eu me formei em psicologia. Depois eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu uso na minha orientação prática ali no dia a dia, na clínica. E depois eu fiz uma outra especialização em prática baseada em evidência, que é mais para nortear ali a minha tomada de decisões dentro da clínica. Eu sou casada, não Linda tenho desse filho. jeito, né? Sorte da pessoa, né? Não tenho filhos. Aham. Tô no início da minha vida adulta, né? E é um prazer estar aqui com você. Sim. Ô, Viz, para começar, assim, uma pergunta muito importante. O que te levou a essa decisão de, A gente sabe que toda criança, num ambiente saudável, ela tem uma instrução dos pais de... A gente sempre faz aquela pergunta, né? O que você vai ser quando crescer, né? Uhum. E eu tenho essa pergunta para te fazer. O que te fez ter esse caminho de olhar para o ser humano e falar, olha, eu quero falar sobre esse assunto, eu quero ser psicólogo, eu quero ajudar o outro de forma que eu consiga também me entender. Qual foi a tua Uhum. motivação para isso? Tem alguém na tua família? Você se Não. espelhou em alguém? O que foi? Me conta. Eu tive contato com a psicologia pela primeira vez quando eu tinha ali em torno de uns 15, 16 Uhum. anos. Fui paciente por um tempo, mas ainda assim, nesse processo, eu ainda não tinha essa clareza do que eu queria fazer. Mas eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, e eu sempre fui Certo. muito curiosa. E aí, se você juntar tudo isso, É. dá pra Nasce, reduzir nasce muitas um psicólogo, possibilidades. nasce um psicólogo, Exatamente. E eu sempre tive essa curiosidade de entender o porquê. Sempre o porquê. Aquela questão dos os porquês na infância, Por né? que que acontece? Por que que é assim? Por que que isso se repete? Isso é um padrão? Isso não é? E eu ouvi de muitos professores que bons psicólogos são Nascem boas assim. pessoas, são pessoas boas em Verdade. procurar padrões, né? Em investigar Verdade. padrões. E aí eu lembro que foi muito lógica a minha decisão, assim. É como você ouvir as pessoas dizerem, a psicologia me escolheu, psicologia por Aham. amor. Comigo não foi assim, não foi romântico desse jeito. Na Aham. verdade, foi muito lógico. Então eu Sim, juntei sim. o que eu já tinha de facilidade, o que eu Uhum. preferia, o que eu gostava. E fui tentando entender ali, dentro da área de conhecimento, o que que abordava. E aí eu comecei a pesquisar, tive essa experiência como paciente por um período na minha vida, na época da Fez a adolescência. psicoterapia, né? Fiz. E aí eu fui entendendo que isso se aproximava muito do que eu gostaria de fazer pra minha vida. Para ajudar o outro. Exato. Então, a primeira intenção sempre foi ajudar o próximo, nessa linha de Nessa raciocínio. linha de raciocínio, De sim. ter, não de ter as respostas, mas de ter uma
um caminho para levar uma resposta às Acho pessoas, que né? não se conformar com o óbvio. Aham. Porque a gente tem essa tendência de reduzir, né? Então eu já ouvi muito, mas isso é porque teve problemas com os pais, por isso age dessa forma. É sempre uma Isso justificativa, né? muito geral, Uhum. e na realidade não é, né? Os nossos comportamentos, as nossas emoções, é tudo muito complexo para ser explicado, e eu sempre gostei muito dessa complexidade, Uhum. de ter uma hipótese, você testa a hipótese não está ali, né? Você não valida a hipótese, e aí você vai e você busca outras alternativas. Então, acho que isso me levou, me norteou para esse Sim, lado, né? sim. Isso é muito bom. E tem muita gente, assim, eu percebo, eu falei sobre isso em casa hoje pela manhã, no café da manhã, eu dizia que as pessoas têm uma dificuldade, algumas pessoas têm uma dificuldade de entender qual é a verdadeira intenção do psicólogo. O que é o psicólogo, primeiro, né? Uhum. E aí, eu estava vendo que o psicólogo ele estuda o comportamento das pessoas, não é isso? Sim. A gente tem aí uma divisão. A psicologia estuda o comportamento das pessoas, a psiquiatria, que é a medicina, É uma né, parte mais que é a parte mais, biológica. né, Uhum. estuda o comportamento e como resolver alguns comportamentos excessivos através de uma medicação. Uhum. Para isso que existe a psiquiatria e a psicanálise, né, que é o Uhum. estudo mais aprofundado. É como se fosse um psicólogo que estuda a raiz do problema. E Uhum. aí ele busca, como você falou, um motivo para chegar naquele resultado, não é Questões isso? mais Tem muita existenciais, gente né? que tem essa dificuldade de entender e a partir daí vem um preconceito, porque quando a Sim. gente fala do psiquiatra, muita gente sempre fala assim, eu nunca vou ao psiquiatra porque, sei lá, ele vai me dar remédios, eu não quero tomar remédios. Uhum. E o português bem correto e falando assim abertamente, de uma forma bem rasgada, né, como a gente fala, as pessoas têm um preconceito de achar que só quem vai ao psicólogo é quem tem um problema mental. Só o doido vai no psicólogo. E não é bem assim, né, Vitória? A Não. psicologia nata que a gente fala, ela tem uma outra visão, né? Uhum. E a gente vai falar sobre isso agora, sobre a psicoterapia, que é Uhum. essa leva que a gente está tendo agora de pessoas que procuram um profissional, um Sim. psicólogo, para procurar se entender. Explica pra gente essa diferença ou a sua visão, como Uhum. é, e para tirar esse medo das pessoas para a gente começar a ter essa conversa. Sim. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o sentido da palavra terapia, né? Uhum, Tá bem banalizado, por quê? Porque terapia, se você for buscar no significado, no conceito, ela tá ligado a cuidado, a atenção ali, a melhora, né? E uhum. aí, de repente, a gente começa, tudo que tem terapia no final, necessariamente seria científico, Sim, necessariamente sim, vai me sim. fazer bem, e não é o caso. Então, É. assim, acho que começar essa fala até conscientizando, né? As Porque pessoas nem disso, todo né? terapeuta é um psicólogo. E aí, às vezes, você busca por um Entendi, serviço, e aí entendi. você, sei lá, vamos trazer para a realidade de hoje em dia, que é as redes sociais e principalmente o Instagram. Então, o que antes a gente usava de um cartão para se divulgar, hoje a gente usa ali as redes sociais. E aí você vê lá no perfil da pessoa, fulano de tal, terapeuta, terapeuta de casais, terapeuta da infância, sei Então, lá. esse terapeuta, ele não tem essa formação de psicólogo. A Não. grande maioria, pelo A menos, grande né? maioria. Aham. Por quê? E aí é até uma crítica, né, que nós psicólogos a gente costuma fazer entre nós e até no sentido de conscientizar. Infelizmente, psicoterapia, o termo ainda não é exclusivo do psicólogo. Entendi. E aí é quando existe essa Não existe essa confusão. patente. Olha, só o psicólogo consegue, como só o psiquiatra consegue medicar. Exato. Aham. O termo ainda não é exclusivo Uhum. do psicólogo, né? Mas aí existe essa grande confusão. E aí, às vezes, você acredita que está fazendo psicoterapia com um psicólogo, quando na E não realidade você está está. fazendo com um terapeuta.
né? E aí, acho que é importante começar dizendo sobre isso, né? Quando você vai buscar um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, que ambos são aptos a fazerem uso da psicoterapia dentro da sua própria especialidade, dentro da sua própria realidade como profissional, que você tenha esse cuidado de entender, olha, esse profissional, ele é um psicólogo e um Isso é psiquiatra, muito sério. ou ele é um terapeuta, né? Aham. Sei lá, se atentar ao registro, né, no Conselho de Psicologia, será que ele tem no meu caso, né, será que tem o CRP ativo? Ele tá em conformidade com o Conselho de Psicologia? Porque o Conselho é o nosso órgão que regulamenta, Sim, sim. fiscaliza a nossa profissão, Sim, né? sim. Então, acho que o primeiro ponto é isso, nem tudo que tem terapia no nome, infelizmente, é seguro. Então, é como se você procurasse, por exemplo, um médico cirurgião que vai fazer tua cirurgia. Aí você vai lá e olha o CRM dele, vê quais são as procedências dele, o que está Exato. acontecendo, né? Se tem. A gente olha até hoje, a gente vai muito pela rede social, como você mesma já falou. Quando eu quero um médico, quando eu quero um dentista, quando eu quero alguém para cuidar da minha saúde física, eu vou olhar a história daquela pessoa. Da mesma forma, é o psicólogo. Sim. A gente precisa, como se trata da nossa saúde mental, que eu acho que hoje seria o mais importante até, né? Tudo indica aí pelos estudos que a saúde mental é o que rege todas as coisas. É o pilar de todo o Se resto. você tem uma saúde mental em dia, você está apto a ser um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, e levar uma vida mais leve, mais saudável. Então, a importância de procurar um bom profissional. E você falando isso, abre-se mais um leque de informações para as pessoas que estão em casa, que eu cansei de rodar lá os meus reels e olhar lá também no YouTube, sempre aparece, você precisa fazer uma terapia de casais? Você sabia que nem todo mundo precisa ser psicólogo para isso? E não é bem assim, né? Porque existe essa confusão, né? Voltando um pouco ao termo terapia, que está muito associado a cuidado, às vezes a gente confunde. Então, uma conversa com amigas que, sei lá, eu me senti segura, eu me senti validada, à vontade para falar. eu me senti, de repente, encorajada, eu associo a terapia. E, de fato, foi terapêutico, cuidou de mim naquele momento. Talvez essa conversa de amigas é o que a gente chama de rede de apoio, por exemplo, né? Temos aconselhamentos, diversos aconselhamentos, livros de autoajuda, tudo isso pode ser terapêutico, dependendo da dose, dependendo da forma como você se relaciona com isso. Mas ainda assim não é psicoterapia. Psicoterapia e ao mesmo é tempo só que é com uma psicólogo. profissão, que as pessoas têm esse preconceito de não vou porque eu não tô com nenhum problema mental, é meio que banalizado, né? Todo mundo parece Fica que uma mistura pode ali, acessar, né? exato. Não, então falando desse conceito que é a psicoterapia, qual é o objetivo desse acompanhamento que você acha assim fundamental? Qual é o objetivo principal, vamos falar assim? Melhorar a qualidade de vida. Melhorar, certo? Sendo muito, muito objetiva e rápida, né? Claro que não dá para reduzir só a isso, porque depende da demanda do paciente. Mas em contextos gerais, é melhorar a qualidade de vida. Sempre, né? Sempre. Porque, como já foi falado aqui, a pessoa que tem uma saúde mental boa, ela está apta para muitas coisas, né? E assim, eu queria saber de você, você atende, eu não falei aqui, eu talvez não tenha ouvido você falar, você atende adulto, criança, adolescente? Como é o seu trabalho, né? Vou contar um pouco acho que do meu início, assim, ainda estou no início, mas lá, assim que eu me formei, eu comecei atendendo crianças na modalidade presencial. Então, o meu público-alvo era em torno de crianças na faixa etária de 3 a mais ou menos 11, 12 anos, né? Sim. É um atendimento muito lúdico, né? A gente usa muito do brincar. Exige mais energia, né? Muita atenção também. E aí, através do brincar, você vai entendendo o que aquela criança tá falando. Porque ela tá falando alguma coisa, né? Ainda esse final de semana eu conversei sobre isso com um casal. Eles me disseram, nossa, eu estava brincando com a minha sobrinha e eu percebi o quanto ela estava se expressando através daquela brincadeira que a gente estava fazendo. E realmente, isso acontece, né? Então, a terapia infantil, ou melhor, a psicoterapia infantil, ela é muito orientada nesse
sentido, em algo mais lúdico, você vai dando aquele suporte para a criança, para ela reconhecer e nomear as próprias emoções, e também, que é o que chegava muito para mim, a questão do diagnóstico, né? Então, a maioria dos atendimentos infantis Das avaliações, você fala, né? vem com essa queixa, de repente, de um desempenho muito baixo no desenvolvimento, principalmente em contexto escolar, né? Então, a escola, os professores, eles desempenham esse papel muito importante, que é identificar, por meio ali de um olhar, né, pedagógico, o quanto aquela criança está conseguindo se desenvolver dentro da curva do desenvolvimento dela, né? Já que a gente está falando disso, anteriormente, ou antigamente, como prefira falar, os pais procuravam os psicólogos para resolver assuntos muito apalpáveis, né? Como a timidez, a fala reprimida, a falta de socialização. Ou a impulsividade, a impulsividade, né? A hiperatividade nas crianças. O conceito era esse. Vou levar meu filho ao psicólogo porque não está tendo um bom desempenho no ambiente escolar. A professora tem reclamado, está dislexo, está distraído. Hoje, entrando nesse assunto com crianças, né? Hoje o atendimento meio que mudou. Nós temos uma demanda, e aliás, nós começamos esse podcast com essa intenção. Eu sempre falo aqui para as pessoas que quando eu comecei esse trabalho, eu comecei porque eu descobri o diagnóstico da minha filha e eu queria entender melhor. Então, de cara eu convidei um médico, depois fui convidando outras pessoas, e a gente foi abrindo um leque de pessoas aqui, que hoje você está aqui, graças a Deus. Então, nós temos uma curiosidade, né, nesse contexto todo, como aumentou a demanda de crianças em consultórios de psicólogos, a procura de tratamentos para crianças TEA, crianças com problemas neurológicos. E você começou com esse trabalho também, com essa atuação nesse trabalho. Sim, né? Como eu falei, acho que a grande parte dos encaminhamentos vem por parte da escola, afinal de contas, essa fase da vida, a criança, ela vive muito na escola, né? Principalmente crianças que estudam em período integral. E eu acredito que na formação desses professores, essa sensibilidade já está sendo inserida. Então, não que o professor, que o coordenador, que o auxiliar de sala, ele vá fazer um diagnóstico. O papel do psicólogo, né? Não, mas ele auxilia, ele complementa. A psicoterapia, no geral, é um trabalho em conjunto. Sim. A gente está sempre articulando. Ele é multidisciplinar, né? Multidisciplinar. A gente começou falando, por exemplo, com relação à articulação com o psiquiatra. Sim. É um complemento, né? Sim. E com a escola é igual. Então, eu recebia 90% dos casos, crianças com encaminhamento escolar. Para um diagnóstico. Para a gente investigar. Alguns já vinham até com hipótese. E isso é maravilhoso, porque mostra que a gente está conseguindo cada vez mais, né? Que as informações cheguem. Então, não é nichado, não. Por mais que exista esse rigor técnico, que cabe ao psicólogo fazer a orientação, a intervenção e o diagnóstico, tudo que chega no consultório é muito humano. Então, passa por mim, mas passa por você. Passa por todo mundo. Hoje esse assunto não é mais tão engessado. Não. Antigamente, os pais, eles tinham... Não era vergonha a palavra. Acho que era um receio. Acho que era uma forma de proteger o filho. Sim. Porque parece que a notícia de que meu filho está indo ao psicólogo porque ele tem um comportamento diferente das outras crianças, isso trazia um constrangimento e uma preocupação de como isso seria levado ao longo da vida. Hoje a gente vê não uma naturalidade, mas uma coisa mais solta, uma soltura entre mais os pais. bem-vindo. Porque como nós estamos tendo muitas crianças com esses diagnósticos, parece que os pais estão se ajudando. Sim. Um ajudando o outro. Eu percebo muito isso porque eu vivo nesse mundo. Tem lugares que eu entro que eu não preciso falar que a minha filha, ela é neurotípica, né? Eu não preciso falar, as pessoas notam. Mas porque ela tem os traços? Não, ela não apresenta traços, mas ela é comportamental. As pessoas percebem o comportamento. E eu percebo também a necessidade de instruir esses pais. E eu queria saber se dentro dessa psicoterapia para crianças, TEA, os pais acompanham? Como que é esse atendimento com pais de crianças com essa necessidade? Se o acompanhamento é viável, se não é, se é melhor que a criança esteja sozinha?
ou não dá e eu prefiro que o pai esteja junto. Como é feito o primeiro atendimento, né? Ou os primeiros. Às ou os vezes, primeiros, no primeiro atendimento ainda não é o suficiente, né? A gente precisa de todo um rastreio. Eu vou falar como se, né, para pessoas que nunca tiveram esse contato, como se a gente estivesse apresentando esse processo pela primeira vez. Quando a gente vai atender crianças até menores de 18 anos, o primeiro atendimento, segundo o Conselho de Psicologia, inclusive, né, respeitando toda a ética e, enfim, todo o protocolo nesse sentido, é sempre com os pais, ou com os responsáveis, né, ou com os cuidadores daquela criança, porque a gente precisa entender ali, né, fazer aquela anamnese, e muitas vezes a criança não vai dar conta, por exemplo, de falar sobre os primeiros anos de vida, sei lá, até período pregresso, né? E tem os casos das crianças não verbais, né? Exato, às vezes a criança não tem essa condição, enfim, né, de compartilhar ali. E a gente também tem que ter todo esse cuidado de apresentar para esses pais ou para esses responsáveis como é que o tratamento ele é feito. Tudo bem que ele é individualizado, então nenhum tratamento é igual, por mais que a demanda seja muito parecida. Mas a gente precisa apresentar para esses pais e fazer esse processo de conscientização do quanto é fundamental a participação deles no processo. Então, por exemplo, um adulto, ele tem condições de ir até o local da psicoterapia, quando a gente está falando de um caso presencial, ou de acessar quando a gente fala da modalidade online. Uma criança não, ela precisa ser levada. Ela precisa ser conduzida. Exato, né? exato. Ela não tem essa condição de fazer isso por si só. E aí a gente vai explicando para esses pais ou para esses cuidadores o quanto vai ser importante essa participação. E aí é quando a gente começa a fazer a orientação parental. Então você explica para aquele pai, para aquela mãe, para aquele cuidador como aquela criança funciona, e a gente vai descobrindo isso à medida em que o tratamento vai se desenvolvendo, e você vai dando orientações, você vai dando sugestões. É claro que tudo isso é muito adaptável à realidade daquela família, né? Ao ambiente, Exato. né? A psicologia clínica, principalmente, ela é muito social. A gente precisa entender os limites e as condições que aquela família tem. Condições emocionais, condições financeiras, de suporte. Mas eu gosto, principalmente, nesses primeiros atendimentos de conscientizar, e aí é por isso que é tão complexo o atendimento infantil. Quando a gente atende uma criança, a gente não tá falando de um único paciente. A gente tá falando de 2, 3, 4, porque envolve o pai, a mãe. Às vezes até os avós. Sim, que cuidam os cuidadores, os pais trabalham, exato, né? atendi muito. Eu tive uma época em que eu não tive a oportunidade de conhecer os pais daquela criança, mas tive de conhecer os avós, padrinho, madrinha, tio, tia, irmão mais velho, né? Eu tenho colegas que fizeram psicologia que chegaram a atender até as babás. Sim, porque fazem parte do contexto da criança. Porque tem babás que são Matusaléns, né, na casa. De geração em geração. Passando de geração em geração. Então, essas pessoas também participam dessa parte multidisciplinar, que a gente chama de o trabalho em conjunto, que dá um super resultado. E né? dentro disso, o que eu gosto muito de fazer, o que eu gostava, porque atualmente, aí depois, mais pra frente a gente fala sobre isso, mas atualmente eu já não atendo mais crianças, mas o que eu sempre fiz e continuo fazendo, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com pais ou cuidadores, é de já começar a trabalhar essa crença de não é culpa sua. Sim. Porque chega-se ao consultório com uma demanda, seja porque o pai ou a mãe identificaram alguma coisa muito diferente que chamou a atenção, então decidiram procurar, ou seja, através da escola que fez o encaminhamento, ou seja, através de um neuropediatra, de alguém que acompanha essa família, enfim. Quando eles chegam no consultório, existe aquela máxima do onde foi que eu errei? Sim. O que eu fiz de primeiro, errado? né? As Exato. perguntas que ficam no ar, por que comigo? Por que dessa forma? Poxa, eu nunca imaginei. Eu confesso que muitas vezes eu me peguei pensando dessa forma. Gente, sou mãe de 5 filhos. E assim, eu sempre pensei assim, cara, por que agora, o auge dos meus 40 anos, onde eu já perdi toda a minha paciência? E a resposta veio imediata.
Deus fala comigo. Deus fala assim, olha, justamente porque você precisa exercitar sua paciência Sim. e ensinar outras pessoas que estão começando esse processo Sim. do aprender de novo. A gente não aprende só quando a gente é criança, Não, a não gente é? aprende até o último dia da nossa A gente vida, né? aprende sempre. Isso é uma coisa que eu aprendi demais com meu marido, com o ambiente em que eu vivo, que as pessoas nos ensinam muito. Muito. A questão comportamental do outro te ensina muito. Você já reparou que você nunca é o joio? Você sempre é o trigo, não é verdade? Ó, gente, eu tô falando aqui com a minha plateia. Aí de casa, vocês vão ouvir Nós somos eles, privilegiados porque hoje tá diferenciado. Mas é verdade, sempre que você vai falar de alguém, eu contei isso pro Cláudio, Vi, que sempre que você vai falar de uma situação, ou de uma questão, ou de um acontecimento familiar de alguém, ou quando você vai colocar assim, nossa, eu tô passando por um problema com tal pessoa, essa pessoa é assim, assim. Eu acredito que o psicólogo fica olhando, fala assim, cara, vamos ver em que momento ele vai falar que é ele o culpado. A gente chama de autorresponsabilização. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender e não tem nada de ruim nisso, né? Você ouvir que você tem um problema a ser tratado. Eu, Dayana, demorei para entender isso. Sim, é porque o nosso pensamento é muito racional e lógico. Sim. E aí eu vejo que quando chega no consultório existe essa máxima do onde foi que eu errei e logo em seguida, por que que isso tá acontecendo? De onde isso tá vindo? Eu entendo por que eu quis ser advogada. Porque se eu fosse psicóloga, eu ia falar, olha, o problema é você. Você já ouviu falar que psicólogo é incapaz de responder uma pergunta diretamente? A gente sempre começa com depende. Sim, verdade, depende, verdade. Né? A única situação, a gente entrou nesse assunto sobre as crianças e a gente vai voltar um pouquinho nele depois, mas a única situação, eu falo muito das minhas histórias aqui, eu tinha uma resistência enorme com o psicólogo. Porque eu achava assim, eu me achava muito autossuficiente. A gente tem que falar. Isso é natural, a gente expor, né, as nossas falhas. E eu tinha uma concepção assim, gente, eu consigo conversar comigo mesmo da terceira pessoa. Olha, Dai, não é este o caminho, né? Mas quando eu perdi meu pai, que foi a minha perda mais séria e importante que eu tive, eu fiquei muito perdida. Eu fiquei muito assim, né? O que eu faço agora? Por quê? Porque pai e mãe é coluna. Sim. Tanto é que eu sou uma senhora de 44 anos com problema sério de coluna hoje. É coluna. E quando você perde essa base, você fica muito perdido. É uma situação em que você não consegue explicar. Acontece. Por mais que você se ache uma pessoa hiper bem resolvida, como eu sempre me achei, eu vi a minha fragilidade quando eu senti a ausência do meu pai. Sim. Então, eu procurei uma psicóloga. Eu vou entrar nesse assunto para a gente entrar no assunto online. E eu, na época, eu tava assim, eu não queria encontrar ninguém para olhar olho no olho. Eu achava aquilo muito pesado para mim. Porque a gente desaba, a gente chora. É porque você tá encontrando alguém que vai fazer com que você enxergue o seu próprio reflexo. Exato. Aí eu senti assim, no primeiro momento, na primeira consulta, eu comecei a falar, e falei tudo, e chorei uma meia hora, e ela pela câmera, olhou para mim e falou assim, aliviou um pouco? Eu falei, aliviou. Ela falou, então, amanhã a gente volta na sessão. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, como assim? Como assim meu problema não tá resolvido em uma sessão só? Quando a gente fala da psicoterapia, a gente fala disso, né, Vitória? Primeiro, você tem que entender a pessoa. As pessoas têm um mito de achar que o psicólogo vai trazer a solução. Quando, na verdade, ele quer te ouvir primeiro, para entender o problema e saber com quem ele vai lidar, né? É bem isso. E aí, assim, a minha falha foi não ter concluído o tratamento. Eu fiz ali 3 ou 4 sessões e falei, chega, vou conversar com Jesus. Não. Mas graças a Deus, eu consegui, de alguma forma, viver o luto da minha maneira. Estou vivendo. Mas naquele momento, eu procurei um atendimento online. Tá. Para mim, foi bom. Por quê? Quando você está no online, eu entendo assim, quando eu fui fazer minhas sessões, eu entrava no quarto, fechava a porta e ficava ali eu e o psicólogo no online. Alguns psicólogos, eles são muito bons nisso. Muito bons esse atendimento online. É como se ele realmente estivesse com você. Existe alguma... você vê dificuldade no atendimento online? Você faz esse comparativo? Eu sei que é muito comprometedor falar isso. Porque o retorno financeiro
depende disso. Você tem que Sim, atender online sim. e atender presencial. Mas a gente tem que ter nossa opinião sobre isso, né? Qual é a tua visão sobre o atendimento online? Se para você ele é muito produtivo, se para algumas pessoas, para algumas, como é que fala? Algum grupo de pessoas ele é necessário, para outros não. Fala um pouquinho do atendimento online, Vi. Eu acho que antes, porque eu sou psicóloga, então eu não É. consigo ouvir as coisas e não intervir, não validar. Eu acho que só voltando um pouquinho, você falou sobre esse processo do luto, né? Foi a maneira como eu Uhum. encontrei. Não existe uma forma Sim, correta de viver o certinha, né? luto. Não, Uhum. não existe. É muito desafiador, é muito individual, é muito subjetivo e particular para cada um. Então, Sim. quando você fala, né, meu erro foi não concluir o tratamento certinho, mas será que foi tão errado assim? Talvez essas 4 sessões era o que você precisava, Sim, né? E sim. eu trabalho isso muito com os meus pacientes, quando eles chegam para mim e é uma angústia da maioria, né? Quanto tempo eu vou levar? Quantas sessões eu preciso? Isso também é colaborativo. Eu não vou te dizer, você precisa de 20 sessões, depois de 20 sessões você tá Uhum. nova, né? Até porque isso não existe. É. Então, se em algum momento você sentiu essa necessidade de interromper pelos seus motivos, a gente não precisa entender ou definir como, foi errado, foi aqui que eu errei. Não. E depois você buscou um recurso, seja na sua crença religiosa, seja no apoio da sua família, Uhum. seja em entrar em contato com coisas que te fazem sentido, né? Então, não poderia ouvir essa fala sem É. fazer essa Na verdade, intervenção. aqui é quase uma consulta. Terapêutico. Agora, É. se tratando do atendimento online, eu tive experiência com atendimento presencial. Então, como eu falei, eu iniciei atendendo crianças, né? E antes da pandemia. Então, não existia a modalidade online. Sim, é verdade, é Estudava-se a verdade. Sim, é possibilidade de verdade. nós Tem esse usarmos detalhe também. isso. A gente, alguns estudos, muitos estudos já pensavam e consideravam como é que a gente poderia usar a tecnologia se tratando da psicoterapia. Mas com a pandemia, e aí nós tivemos esse momento de reclusão total, né? Nós tivemos essa questão com o contato presencial interrompida, acelerou esse processo, né? E aí hoje nós temos de forma legítima a modalidade online. Mas antes eu tive a oportunidade de atender presencial, não só as crianças, mas na época da faculdade, né? A gente passa ali por um processo de 5 anos de formação, uma formação séria, né? Sim, Em que a claro. gente se compromete ali, então existem os estágios supervisionados. Então, os meus primeiros atendimentos, até desde quando eu era estagiária, foram presenciais. E aí, com Que a bom, né? questão, exato, com a Uhum. questão pandêmica, a gente teve a modalidade online, porque foi o recurso que a gente tinha, né? Sim, sim. Os estudos não apontam qual modalidade é a melhor. Então, hoje a gente não pode dizer, a melhor modalidade, segundo a ciência, Sim, segundo os sim. resultados dos estudos, é o presencial ou é o online. O que a gente tem, que os estudos apontam, ambas funcionam. As duas funcionam. Funcionam. Perfeitamente. Se o paciente fizer direitinho, né? Exato, Se tiver era nesse tudo. sentido que eu ia entrar Uhum. com você, que eu acho importante. O que vai dizer se o seu processo psicoterapêutico ele vai se desenvolver de forma positiva, que você vai ter resultado, acredito eu que esteja baseado primeiro na expertise do seu profissional, então aquilo que a gente Sim, falou no começo, o sim. quanto ele é capaz, Captação, né? comprometido com o Captação. processo, o quanto ele Uhum. sabe o que ele está fazendo, e aí é uma formação contínua. Por isso eu comecei dizendo que eu gosto muito de estudar e isso me favorece muito na Sim, minha sim. prática profissional. Claro. Então, tem a expertise do profissional, tem o comprometimento do paciente, o quanto ele entende que aquilo faz sentido. E qual é a nossa maior dificuldade, por exemplo, com Essa é a crianças e pergunta que adolescentes? todo psicólogo faz. Faz sentido para você o que eu estou falando, não é? Por que que é tão delicado e difícil atender pacientes Aham. adolescentes e crianças? Porque às vezes Sim. eles chegam, a escola me mandou aqui. Os adolescentes, eu tô aqui, Vitória, porque o meu Porque meu pai pai e minha mandou. mãe, é Olha, Vitória, eu verdade. não quero conversar com você, eu só tô aqui porque a minha mãe mandou. Então, É, isso vai, fala que eu conta. tô te ouvindo, né? Não, mas quem tem que falar é você. Não, mas eu não Mas eu quero. não quero, exato. Então, o nível de E como é que é quando o consciência. paciente fica em silêncio? Aí você faz o quê da vida?
A gente Já tenta aconteceu entender. isso? Já é o Jura? grande medo de todos os psicólogos. Vocês, pacientes, têm medo do, ai, o que eu vou falar? E nós É, temos medo, e se ele é. não falar? Mas eu acredito que sempre, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai ficar 1 hora dentro de uma sala sem falar. Sempre tem pelo menos falar assim, me dá um copo d'água. Mas até o Aí a pessoa fala, mas a sua silêncio. água é com açúcar, é com Uhum. limão, e É, a partir daí começa, exato. Mas tem né? muito no É. silêncio, no choro do Sim, tem, paciente, tem. né? E E a a gente gente, vai. e o psicólogo, Vi, ele aprende a respeitar isso, né? Essa dinâmica, porque eu acredito muito, assim, eu não vou dizer que todo mundo que procura um psicólogo é porque está extremamente triste ou Uhum, porque quer uma resposta para alguma coisa. exato. E nem sempre quem tem uma saúde mental boa não tem problemas, ou quase Ah, não sempre. é Todo mundo garantia, né? tem problemas, né? Sim, Você tá sim. indo ali porque você quer ouvir uma visão que tá vindo de fora, você quer uma ajuda para você. Até porque você falou sobre a assiduidade da psicoterapia para ela fazer efeito. Uhum, uhum. Isso funciona também em outras áreas da nossa vida, como por exemplo, você vai treinar para quê? Para você ter um corpo fortalecido, para que você mude sua Sim, aparência, para que aquilo fique melhor para você. Então, quando você tem essas consultas com o psicólogo, a tendência é que o seu cérebro comece a desenvolver de uma outra uhum, forma e uhum. ter outras ideias, outras visões, é isso. Exato, através da conversa, né? A gente tem Aham. estudos que mostram que, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental, a abordagem a qual eu uso, Sim. quando existe esse trabalho bem feito, que sim, 50% depende do profissional e 50% depende do paciente, a gente já Uhum. consegue localizar novos circuitos de crenças criados através da conversa. Então, sim, a conversa, quando feita de forma técnica, sigilosa, respeitosa e interventiva, porque daí também existe aquela ideia do, eu só vou sair falando qualquer coisa e é isso e pronto, acabou. Tem essas coisas Né? também, E né? não é uma conversa de bar, não é uma conversa de café, é uma É um conversa assunto sério, é um científica, assunto sério, é exato. científico, Exato. E exatamente. aí, quando a gente consegue fazer isso de forma bem feita, ética e profissional, a gente sabe que existem ativações diferentes de regiões diferentes do nosso cérebro. A gente consegue criar uma estrutura cerebral que a gente vê que é real. Eficiente, né? Exato. Que consegue até produzir para outras áreas, né? Assim, Exato, você. exato. E aí você acaba que. Eu já vi pessoas que tinham um comportamento totalmente fora do padrão, quando eu falo Uhum, uhum. aquela pessoa explosiva, que essa pessoa se pegar falando assim, nossa, em outras situações anteriores eu já teria explodido. Hoje eu Exato. faço psicoterapia. Não Exato, é? exato. Eu quero frisar isso aqui porque a importância da gente falar sobre isso nos dias de hoje, onde as pessoas estão se estressando por coisas simples demais. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala como se fosse uma espada de 2 gumes, né? Corta lá e corta aqui. Uhum. No trânsito, quem sou eu no trânsito? Não é? Eu sou uma pessoa Sim. estressada em Uhum. casa. O que eu sou em casa? Eu sou será que eu estou estendendo a psicoterapia para dentro da minha casa? Eu acho que até chegar a esse ponto. Uhum. É até chegar a esse ponto. É claro que a nossa conversa aqui, lógico, é com uma profissional e uma pessoa leiga sobre o assunto. Mas a gente consegue se entender dessa forma de que a psicoterapia, a terapia, essa forma de você ver a vida de uma forma mais leve, isso não atribui só você, atribui todo mundo que está à sua volta. Exato. De você se tornar uma pessoa mais compreensiva, não Uhum. boba, né? Não existe Uhum. aquela coisa, eu faço terapia, eu fiquei, né? Não, você se torna uma pessoa coerente, centrada, a fim de conseguir pelo menos manter a sua saúde mental em Sim. dia, né? Fazer escolhas mais funcionais, né? Então, Aham. quando o paciente ele chega, independente da demanda, já na primeira sessão, eu gosto muito de tentar rastrear ali quais são as expectativas dele com relação à psicoterapia, Uhum. né? Como ele acredita que a psicoterapia pode ajudá-lo, e na maioria das vezes existe essa ideia meio velada de estou aqui porque preciso ser consertado. Isso não é Hum. verdade. Eu estou aqui porque eu preciso parar de sentir o que eu estou sentindo. Isso não é É, é, verdade. assim, você falando isso, a gente ouve muito as pessoas falar assim, né? Até coloquei aqui no meu roteiro. Uhum, Eu estou sentindo uma tristeza extrema, eu não sei dizer de onde vem. uhum.
né? Uhum. E assim, toda tristeza é depressão? Não, Não. não. Sério mesmo? Sério? Porque, não, porque a gente tem essa ideia, né, de que É. quem é triste é depressivo, né? E às vezes é Uhum. só um momento que você está Sim, passando, é só uma situação. sim. E eu quero falar sobre um assunto aqui que é muito delicado, porque assim, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro. Nós estamos aqui em 7 pessoas agora, Uhum. que a Grazi deu uma saidinha. 7, né, minha gente? Eu E pensei que eu passou de 3 a pensei que. engenharia pra mim. Eu já não sei. Olha lá, esse dinheiro lá, ó. Engenheiro responde pra gente. Tem coisas que vêm como um gatilho na tua vida, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com falar. Mas quando a gente está, por exemplo, no mês de Setembro Amarelo, Uhum. a gente está falando dos casos de suicídios que só aumentam no Brasil, Sim. de pessoas improváveis, que você olha e fala: caramba, mas ontem estava sorrindo, estava. Independente da nossa crença religiosa, metade aqui é cristão, a outra metade eu não sei ainda, mas vou descobrir já já. Porém, eu respeito todas as formas de crença aí, gente. A gente vê que as pessoas estão cada vez mais sendo levadas por esse caminho. Uhum. E muitas vezes é um assunto que poderia ser resolvido muito facilmente, né? Eu não estou simplificando, tá, gente? Eu só estou dizendo que se você sente essa tristeza, se você sente essa necessidade de falar com uma psicóloga, um psicólogo, você tem que correr contra o tempo para que Uhum. você tenha uma ajuda, É não é porque isso, Vi? existe, infelizmente, a ideia de que eu, eu preciso sofrer muito pra merecer ajuda, Uhum. É a né? comiseração, né? É o estado de Exato, comiseração, né? exato. Ou a ideia de que se eu pedir ajuda, eu estarei. Expondo É, ou eu estaria minha atrapalhando o outro, né? tristeza. Poxa, a Dai tem tanta coisa pra resolver na vida dela, Uhum. por que que eu vou, né? Eu tenho mesmo. Por que que eu vou compartilhar com ela aqui a minha dor, o meu É. sofrimento, enfim, vou causar mais Aham. problemas na vida dela, né? Isso tudo é mentira, é uma visão muito distorcida, principalmente, assim, por muitos fatores. Acho que historicamente é reforçada essa ideia de que se eu tenho algum certo nível de desregulação emocional, então eu sou louco, ou eu Uhum. sou fraco, Por que ou que eu tenho eu. esses pensamentos intrusivos, Exato, né? eu não consigo me controlar, né? Então a gente sabe que, infelizmente, é uma herança histórica. Né? Então, lá atrás, por exemplo, essas pessoas mal Sim, compreendidas sim. eram presas, né? A gente tinha ali os manicômios e essas pessoas eram A gente falou retiradas. disso, eu e o Cláudio, a gente falou exatamente sobre isso, que essas pessoas tinham um tratamento realmente de choque, Sim, né? Era sim. aquela coisa de vamos resolver neutralizando esse sentimento. Vamos Não era fazer. nem resolver, né? Eu entendo que era retirar da sociedade para fingir que o problema tá É resolvido. verdade, é Então, verdade. pessoas com algum nível de transtorno mental, com algum Uhum. nível muito profundo de sofrimento, pessoas com problemas de comportamento, pessoas com problemas com álcool, drogas ou outras substâncias. Essas pessoas eram retiradas da sociedade porque eram mal vistas e mal compreendidas e muito julgadas, e eram colocadas em locais em que não eram cuidadas, Sim, sim. né? Pelo contrário, eram reprimidas. E aí a gente tem toda essa questão do quanto o tratamento era. Não era um tratamento, acho que a gente nem pode chamar de Uhum. tratamento, né? Uhum. Mas era muito violento. E a gente teve ali, né, uma série de. Enfim, com o tempo foi se entendendo que isso não era cuidado, Sim. né? Muito pelo contrário. Uma extrema violência, né? Muito, e hoje a gente entende que esse cuidado, ele precisa ser feito em liberdade, né? E aí a gente tem diversas De pautas. forma ouvida, A gente tem né? a luta antimanicomial, normalmente em maio, se eu não me engano. É um mês de conscientização com Olha, eu não relação a sabia isso. É disso. maio ou março. Uhum. E, enfim, então a gente tem essa herança histórica. Hoje já existe um entendimento muito melhor, uma aceitação muito maior da sociedade, mas Sim, ainda é muito velada essa ideia de que se eu claro. preciso recorrer a uma ajuda psicológica, logo eu estou louco, eu não Sim, sou capaz de cuidar de mim mesmo. E na sim, realidade não é isso. E por outro lado, tem essa questão muito do quanto você precisa dar conta sozinho, sim, né? Essa crença é como você falou, mas eu preciso falar comigo mesmo, eu sim. preciso dar conta de me dar esse próprio suporte. Mas não precisa ser tão radical,
nesse Uhum. sentido, né? Então, eu acho que esses dois fatores colaboram para esse estigma, né, na hora da busca de reconhecer a própria limitação, né? E aí, quando o paciente ele chega no consultório com essa questão do eu preciso ser consertado, né? Eu preciso me tornar uma outra pessoa, eu não posso sentir o que eu estou sentindo, a gente começa justamente por aí. É o processo de ajuste. Primeiro começa pela conscientização do paciente, porque é como você falou, a não ser que seja uma criança, né, que vai ser conduzida pelos Sim, pais, sim. você precisa dessa decisão. Eu vou, eu preciso, eu quero falar sobre o meu problema, Uhum, porque às vezes a tristeza, ela não é uma questão somente de saúde mental, ela está ligada a outras situações, como a falta de uma vitamina no corpo, sim. a falta de um exercício físico para dar aquele up, Uhum, pessoas à volta para a gente uhum, ter aquela socialização, de conversar. Às vezes, um problema dentro de casa, familiar, o excesso de trabalho uhum, consome a gente uhum, muitas vezes, uhum. assim. Volto a dizer, eu sempre uso os exemplos aqui. Muitas vezes o meu marido fala: hoje eu estou cansado, esgotado, eu quero ficar sozinho, deitado, Sim. para eu descansar 10 minutos. Eu já sei até o tempo, 10 minutos. Ele É sempre fala para rápido. mim: Dai, eu preciso de 10 minutos. Me dá 10 minutos. Sim. E assim, isso, na verdade, a gente cria um ambiente, né, Vitória? Uhum, Todo mundo tem essa coisa de. Eu gosto de ficar sozinha. Não é solidão, é solitude, né, que uhum. fala. Eu gosto dessa solidão. Às vezes eu quero ficar no meu quarto, Sim. trancada, pensando, lendo, meditando. Eu gosto muito de ler texto bíblico. Eu vou lá. Eu oro, eu choro, eu ponho pra fora e saio ótima, como se eu fosse a um festival, Uhum, né? uhum. Isso é uma característica minha, que todo Sim. mundo fala. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá ao norte, naquela coisa Uhum. explosiva. Isso é pessoal, isso é pessoal, é É. personalidade. Uhum. E as pessoas confundem muito esse processo de, ó lá, tá depressiva, tá triste. Uhum. O que aconteceu com você? Porque a primeira coisa que muda, o semblante. Sim. É claro que a gente não é robótico, né? Todo mundo tem, fica aparente quando você não tá bem, quando o seu coração tá triste, quando você tá passando por um problema, que é totalmente natural isso, não tem nada demais. Tem pessoas que deixam isso transparecer demais, Sim. né? E é importante a gente falar sobre isso aqui para que as pessoas se identifiquem que isso não quer dizer que você está ficando louco, que você está com algum problema sério, né? Uhum. É um problema natural do ser humano, que, como eu falei, às vezes é um problema de falta de vitamina, de exercício, de uma conversa com um Uhum. psicólogo, não é isso? A gente tem que É. se adequar a isso, não é? É por isso que, além de multidisciplinar, é um tratamento multifatorial. Então, a gente nunca vai se apoiar a um único fator. Talvez quando Uhum. o paciente ele chega na terapia, ele provavelmente vai trazer aquilo que é mais urgente, que é mais evidente. A gente tenta entender, por exemplo, se a queixa é de um esgotamento, a gente Sim, tenta entender, mas sim. desde quando você Quando isso percebe? começou, Foi a né? partir de uma determinada situação. Então, a gente precisa de um ponto de partida, que é o que o paciente consegue observar, o que ele tem mais a nível consciente. Mas a gente nunca vai se apoiar, por exemplo, minha vida começou a dar errado a partir do meu divórcio, por exemplo. A gente vai fazendo toda uma construção. Como é que Uhum. você se relacionou com esse divórcio? Como é que as coisas aconteceram? Seu processo de decisão. E aí a gente vai voltando, voltando, voltando e vai entendendo que sim, a gente tem talvez um gatilho, uma situação que provocou toda aquela, né, de repente a Um gota ponto d'água. inicial, né? A partir daqui eu percebi que as coisas não foram funcionando mais pra mim, mas a gente vai tentando conversar com outras áreas da vida porque tá tudo interligado. Quando a gente para fins de estudos, a Uhum. gente até separa Sim, a coloca lá, mente, o olha, teve isso corpo, aqui, né? essas áreas, né? A gente costuma categorizar. Eu quando estou em sessões de metas e objetivos com os pacientes, eu costumo categorizar com eles, quem é meu paciente Uhum. sabe. Então a gente vai para o âmbito familiar, o âmbito da relação, relação romântica, relações sociais com amigos, etc. Vai para trabalho, estudo. Enfim, a gente até separa a nível de organização. Mas tá tudo interligado. E aí, Sim. quando a gente vai entender um pouco melhor o que tá causando e mantendo aquele sofrimento, porque às vezes o paciente acha que ele só precisa saber a causa. Só que
muitas vezes não é o suficiente. Para além da causa, a gente tem que Sim. entender o que mantém aquilo. Talvez O a que que causa. alimenta, né? Exato, O que talvez a alimenta. causa foi algo que você vivenciou na infância, mas na sua Uhum. vida adulta existe um fator que mantém aquele padrão, aquele pensamento, aquele sofrimento. Então, quando o paciente chega, a gente tem que tentar mostrar que, olha, é tudo interligado. Se o seu sono não tá legal, vai afetar na sua saúde mental. Se você não faz exercício físico, por exemplo, isso vai afetar na sua saúde mental. E aí é Uhum. quando os pacientes vão entendendo que, nossa, então eu não É, estou então só isso triste. aqui é por causa Eu não disso, estou né? só triste porque algo me Uhum. aconteceu, mas a forma, e aí a TCC ela busca, a gente defende muito isso, né? O que nos atravessa não é exatamente o que acontece, mas é como nós interpretamos o que nos aconteceu. É aquela coisa, tudo que é excessivo não é normal, né? O Uhum, que é em excesso, o uhum, medo em excesso. Eu uhum. tinha um medo excessivo de voar. Era, eu Ah. tinha um medo excessivo, assim, era uma coisa que eu não escondia de ninguém. Eu ia voar, eu tremia, eu passava mal, o Aham. Cláudio E é bem sofria. comum, é É bem comum. comum. Então, eu já conversei com bastante gente que fala para mim assim: "Nossa, Dai, como é que você venceu?" Não, eu não venci, tá? Eu só sou forte na hora. Você É, encontrou uma forma de eu manejar isso. encontrei uma forma de um recuo, né? Uma coisa Aham, de, aham. eu vou voar, não tenho o que fazer, minha amiga. Ou você para aquele lugar só vai voando, quer ir como Aham. andando? Não, então vamos voar. Então eu comecei a imaginar de uma forma mais leve. Uhum, Como? Esse é o meu mecanismo, essa é a minha fuga. Daqui a pouco eu estarei num lugar incrível, não é, amor? Daqui a uhum, pouco eu estarei numa viagem maravilhosa, uhum. entendeu? E aí, assim, tem momentos que você se estressa de uma forma absurda. Aí vem aquela vozinha na tua cabeça, calma, vai dar tudo certo. Aí você começa a chamar pelo seu próprio nome, É isso, é né? isso. Então são técnicas que a gente vai desenvolvendo e, claro, fixando na nossa mente que tudo que é em excesso não está normal. O Uhum, medo, a insegurança, a uhum, timidez, a uhum, falta de comprometimento, uhum. né? A psicologia também, ela pega todas essas áreas daquela pessoa que nunca consegue chegar num horário, né? Sim, Se é uma coisa eventual, a gente entende, vai ter aquela pessoa que não consegue um trabalho porque não consegue ser sim. pontual. Alguma coisa causou isso, né? Uhum, uhum, Então, eu entendo o que você está falando porque eu vejo exatamente dessa forma, os excessos, né? sim. Esse descontrole. E é Uhum, isso que a gente tem que começar a entender. uhum. É como o médico faz um relatório, a pessoa chega com uma dor de cabeça, ele fala, peraí, o que que você fez ontem? Vamos Como é que foi teu investigar. dia? Você bateu a cabeça, não tá lembrando? Uhum. Não é? Mais ou menos assim, né? Então, Sim, é como você sim. falou, a psicologia não exclui esses problemas que, por exemplo, que aconteceu na infância, ficou na infância. Não. Não. De repente você tá levando também, tá trazendo até Uhum, aqui uhum, e nem tá percebendo. É uma coisa uhum, que tá sendo tão natural para você que uhum. você não tá. Sim. E aí o psicólogo, eu acredito que ele te ajuda a encontrar isso daí, né? Mas a Uhum, gente tem uma questão aqui dos mitos sobre a uhum, psicoterapia, né? uhum. Tem esses mitos, as pessoas começam a falar umas para as outras: olha, eu fui, eu não me encontrei. Isso, de certa forma, atrapalha, adiam, faz com que as pessoas adiem essa procura pelo Uhum. psicólogo. Só para não deixar a resposta aberta da Uhum, outra porque pergunta você que é nós psicóloga, fizemos, é. eu vou atrás Que de medo! todas as brechas que Que foram medo abertas. Não, disso! brincadeira, mas a gente estava falando muito sobre o que determina o sucesso de uma Sim, psicoterapia. Então a sim. gente falou sobre a expertise do psicólogo, Aham. comprometimento do paciente e temos o grande pilar, que é o vínculo. O O vínculo. vínculo do paciente com o Muito terapeuta. importante. É muito importante. É. Independente da técnica que você use, se É você tem um bom necessário, né? vínculo, Aham. com toda certeza, a gente vai conseguir ver resultados e melhora na qualidade de vida. E aí, quando a gente fala sobre vínculo, tem essa questão do, eu fui, não me identifiquei, eu fui, Aí não vem os gostei do mitos, perfil. né? Aí vem essa ideia de que Aham. terapia não é pra mim, psicologia não Não deu funciona, né? Então, certo. assim, o que eu converso muito com os meus pacientes, quem é meu paciente, sabe? Desde o início, assim, o feedback do paciente é muito valioso. E aí, no final da sessão, quando eu peço pra ele, eu pergunto pra ele, olha, como é que você se sentiu na sessão de hoje? Quando a gente falou sobre isso aqui, o que que você Uhum, pensou? Como é que você, enfim, né? O que que você aprendeu? Eu faço muito essa pergunta. O que que você uhum. aprendeu na sessão de hoje?
Não porque eu espero que o paciente me diga assim, ai, você é maravilhosa, É, eu sei. adorei conversar com você, É. você... A busca é outra, Não, né, eu Vi? preciso entender como é que ele Aham. tá se sentindo comigo, Uhum. né? Se eu tô sendo capaz ali de... Se ele tá se sentindo compreendido, porque às vezes eu tô te compreendendo, mas você não tá se sentindo Sim, não tá à compreendida. Às vezes eu tô vontade. te validando, mas você não tá conseguindo identificar essa validação. E aí eu sempre deixo isso pros meus pacientes, né? Eu explico a importância do nosso vínculo e digo pra eles, olha, se em algum momento esse vínculo fragilizar, nós Fugir do vamos controle, nós vamos né? parar imediatamente o que a gente tá Uhum. fazendo e a gente vai entender o que tá acontecendo. Então, Sim, até assim, eu chamo muito o paciente para essa participação. É muito participativo, sim, né? sim. Então, quando eles vêm, meus pacientes, eles já sabem. Eles falam assim: olha, eu tô falando isso aqui para você, eu sei que você não vai me falar o que você acha, mas mesmo assim eu queria Eu saber. quero O que ouvir, você é. acha sobre isso? E aí eu sempre vou voltando essa questão do aqui não importa o que eu acho. Aqui não Uhum, tem certo nem errado. Você é o propósito da sessão. uhum. A gente tá aqui por causa de você. E aí eu vou conscientizando e explicando que, olha, para além de toda a técnica, de todo o comprometimento, talvez você é um paciente que faz tudo aquilo que a gente combina juntos. Talvez você chega no horário, você não atrasa, você não falta, mas e o nosso vínculo, como é que tá, né? Então eu sempre tento rastrear isso com o Não pode deixar paciente. essa questão tão importante de lado. Não pode, é muito Que, pelo que importante. você está dizendo, é o coração É, da sua sessão. é. Então, neste caso, você precisa ter um vínculo com a sua Precisa, precisa. psicóloga. E aí eu trago isso pra eles, né? A importância do Aham. feedback, assim. Eu não quero que você me diga que você me amou, né? Ah, eu Uhum, amei conversar uhum. com você e tudo mais. Eu preciso saber como você se sentiu durante É, esse diferente período. das outras áreas, o feedback na questão da psicologia, ele não é para o ego, ele Não, é para sua melhora própria, para exato, você. É para que exato, o psicólogo tenha um entendimento de que está dando um resultado para exato. você. Nas outras áreas, não. Nas outras áreas, a gente espera assim, ah, eu sou um bom engenheiro, eu sou Uhum, uma boa advogada. Isso é aham, legal de ouvir. A uhum, sua preocupação é o bem-estar mental do paciente. exato. Se todo o seu trabalho está trazendo esse resultado. Exato, porque aí Isso é. a gente volta um pouco naquilo que a gente falou no começo, né? Na ética e na responsabilidade. Sim, Se esse vínculo ele não tá bem construído, para além de não conseguir solucionar os problemas e as demandas que o paciente traz, eu vou causar mais pode trazer problemas. mais problemas, exatamente, E esse é o exatamente. problema. É. Então, antes de querer resolver o problema de qualquer pessoa, eu, como psicóloga, Uhum. não posso causar mais. É, então, esse é o seu juramento principal. Eu não É, posso é, causar problemas. E também não vou resolver todos, mas eu preciso pelo menos fazer com que ele se sinta bem dentro de uma sessão que é tão importante, exato. tanto para mim quanto Uhum. para o E aí, esse paciente. se sentir bem não significa que a gente vai rir a sessão inteira, que Uhum. você não vai chorar, que você não vai É. entrar em contato com Uma seus caixinha de enfrentamentos. surpresas sempre é. Mas eu costumo dizer para os meus pacientes que é uma caixinha de surpresas, que eu tiro tudo dentro, mas eu devolvo depois. Então, quando a gente vai encerrando, eu já vou A colocando menina ali pensa rápido. dentro. Eu já vou colocando ali dentro, porque ele vai voltar a viver a vida dele, né? Eu brinco com eles que, assim, Ah, quem dera eu pudesse colocá-los numa bolha durante o sim, tratamento, e fica aí. protegê-los de tudo e de todos, inclusive familiares dos meus pacientes. Deixem eles em paz. Eu brinco com eles, né? Eu falo, nossa, deem paz para os meus pacientes, pelo menos um Olha só, pouco. a minha gravação é de 1 hora e a conversa tá tão maravilhosa que já foram 56 minutos. E eu Ah, quero meu te fazer Deus. algumas perguntas rápidas Ok, aqui, ok, ok. porque eu não posso sair daqui sem elas. Ok. A psicoterapia online para crianças TEA grau 3, eu não sei até que grau vai, Até o nível 3 de até o suporte. nível 3. A gente sabe que é uma questão comportamental, assim, bem complicada. Sim, o Crianças às vezes ficam. comprometimento social é o Como que é essa mais. situação de você atender uma criança online que não para um segundo para te ouvir ali online? Porque num Uhum, ambiente de consultório você ainda consegue interagir até uhum. ela. E como é no online, você consegue fazer esse atendimento? Tem essa possibilidade? Bom, eu falei que não existe ali um estudo ou os Uhum, estudos que indicam o que é melhor ou o que não é, né? tá. Mas existe avaliação, primeiro do profissional com relação à demanda e à necessidade daquela criança e a Uhum, avaliação da própria família.
eu acredito muito que nesse caso o ideal seja priorizar o presencial. Sim, o presencial. Quando a gente fala de uma condição TEA, a maior parte do comprometimento está a nível social, na socialização daquela criança. Então, quanto menos tela nesse sentido, melhor. E às vezes aquela criança nem tem condição, E a tela né? acaba sendo uma barreira. Não tem o que fazer. A sim. gente não pode camuflar isso. Sim. Eu também acho que o atendimento para essas crianças tem que ser presencial. E até para crianças no geral, eu acho que o que puder preservar o presencial é o ideal, né? Até porque tem aquela questão da brincadeira, do recurso que você vai usar. Já para adolescentes e adultos, eu acho que é super aplicável. Perguntas óbvias, mas eu quero ver de você. Terapia, investimento ou gasto? Investimento. Investimento. A emoção reprimida ou a emoção exagerada? Em qual sentido? Aí você escolhe. Eu acho que sentir. A gente precisa se permitir sentir. Olha. É porque a gente não controla o que a gente sente, mas a gente pode verdade. minimamente controlar como a gente vai reagir. A terapia entra nesse olhando sentido. por esse ângulo, verdade. Descanso ou produtividade? Opa. Estamos tocando na ferida de alguém aqui. Descanso exagerado pode ter ali uma mascarazinha de procrastinação e autossabotagem, mas uma produtividade em excesso a gente pode chegar num burnout, numa percepção errada de valor. Verdade, então a gente precisa equilibrar. Depende. Tem que ter equilíbrio, Cláudio. Guarda isso. Para alguns descanso, para outros produtividade. Tá vendo só? Silêncio ou uma conversa difícil, Vi? Uma conversa difícil. Você prefere? Eu tenho uma conversa difícil com você. Vi, um hábito que vai melhorar a saúde mental das pessoas. Ai, são tantos. Dá só um de exemplo. O que você faria? O que você faria um hábito para você? Além da psicoterapia, né? Eu acho que se concentrar no momento presente. Tá? Prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Isso é uma pergunta que eu provoco nos meus pacientes e que eu uso pra mim. O que eu tô pensando? O que eu pensei no momento que isso aconteceu? Será o que passou pela minha cabeça? Será que o que eu falei? Eu acho que isso vai trazendo a gente pro momento presente, pro que tá acontecendo no aqui e agora. Então, tira um pouquinho desse passado. Então, o que eu fiz, o que aconteceu, o que me aconteceu, e tira um pouco essa percepção do futuro que é tão apressada, né? Como é que vai ser, o que eu vou fazer e tudo mais. Então, acho que essa concentração no momento presente é um bom hábito. Eu preciso falar pra vocês que essa conversa de hoje eu fiquei querendo ficar um pouquinho mais. Tem parte 2, por favor. Eu acho que todo mundo aqui também ficou, porque nem metade do que eu coloquei aqui foi falado. Não. Porém, o que foi falado foi muito bom. É uma conversa muito necessária. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado assistiu do começo ao fim. Se assistiu, vai indicar, vai repostar. Vamos alcançar o nosso 1 milhão, pelo amor de Deus. Vou chamar meu bonde de 5, meus 5 fãs. Olha aí, hein? Mas eu quero agradecer muito a presença da Vitória aqui e dizer que eu estou muito maravilhada com a sua forma de falar e de colocar isso de uma forma tão natural. Sim. Eu me senti muito à vontade nessa conversa. Eu achei, assim, sensacional. Eu quero te fazer um convite para você voltar aqui. Vamos. A Otimize também quer que você volte. Todos nós queremos, olha lá, ó. Aí eu vou deixar... Vocês podem ser com certeza! A gente está muito feliz com a sua presença aqui, muito grato. Eu quero muito agradecer a disponibilidade sua, do seu marido, da sua irmã, de ter vindo aqui hoje. Imagina. O carinho, o respeito por esse programa, por esse episódio e por tudo isso que vocês contribuíram aqui hoje. Sim. Eu quero que você deixe as suas redes sociais. Eu quero que você fale como é o seu atendimento, brevemente, para a gente poder encerrar. Bom... Eu atendo online. Hoje o meu público-alvo são adolescentes e adultos. Olha aí, mamãe. A gente podemos ter, né? Claro, esse outro lado. É tão necessário quanto a orientação, o próprio cuidado desses pais e dessas mães, né? Eu tô no Instagram, Vitória Mendes. E é isso, através do meu Instagram a gente consegue outros contatos, né? Eu tiro dúvidas, a gente conversa com relação a agendamentos ou com relação também a
indicações, né? Então talvez eu não possa te atender, mas eu Sim. sempre tenho boas indicações. E você vai adorar conhecer o trabalho da Vitória, porque a Vitória, ela não é só psicóloga, gente, ela é esposa de pastor. Tem outras Ela facetas. dança, Barbie profissões. ela dança Atua. lindamente, atua, ela é atriz, gente, ela faz peça teatral. Eu cuido das crianças. É maravilhoso conhecer o trabalho dela com o Ministério Infantil da igreja também. muito Ela é uma importante. das líderes ali. Eu quero agradecer a IPR por ter liberado a Vitória vindo aqui hoje com a gente. Imagina. Gente, muito obrigada. É isso. Segue lá a Vitória, segue e aí me conta mais. Me conta o que você achou dessa conversa. Fala comigo, manda um feedback pro pessoal da Otimize também. Segue a Otimize, dá aí um grau pra gente esse ano que a gente vai alcançar o master de vocês. Obrigada, um beijo e até a próxima que vai ser genial. Vem aí o José Clementino, É um querido. personal trainer, né? Ele é um Ele querido. treina a Vitória, treina o Pastor Júnior e muito lá no futuro vai me treinar também. Ainda não. E sábado ele tá aqui com a gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.